Ora pro nobis para todo mundo, Samantha e Rafael. Aliás, deixa eu de novo pegar uma palavrinha, dar um bom dia aqui para o professor César Bueno, ele que é o técnico do Cascavel Sub-20, se preparando para o Campeonato Paranaense. Mas hoje colocamos o professor na fogueira aqui, né, professor? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira antes, depois, claro, do Cascavel Sub-20. É um dia triste para nós, né? Mas eu vejo assim que esse tipo de resultado ali é a ponta do iceberg, né? O problema é muito maior do que só o resultado de ontem. O futebol brasileiro ele está passando por uma dificuldade geral de campos, de estádios, de jogadores, de formação, de tudo. E eu acho que um resultado como esse é a pontinha do iceberg, é uma sinalização bem forte de tudo que o futebol brasileiro tem carregado, né? Aqui conosco também Edson Moraes, esse bate-ponto toda segunda-feira para falar de futebol paranaense, mas hoje, Moraes, a tua vinda especificamente, você tinha cantado a pedra na segunda-feira, não é? Bom dia. Bom dia, Luciano, para você, para a Samantha, bom dia, professor César. O professor está triste, entristecido, com razão, brasileiro e tal, e eu diria para você o seguinte, que eu não estou decepcionado. Porque decepção é quando você tem uma perspectiva de algo que vai acontecer e acontece o contrário, né? Como eu tinha essa perspectiva de uma derrota brasileira, aliás, ontem até o Ademar aqui na operação do teleprompter, ele perguntava, qual é o placar do jogo, Moraes? Eu falei, 4-0 Argentina. E na verdade o placar foi 4-0 Argentina, porque o Brasil não criou chance para fazer um gol. A Argentina ofereceu ao Brasil a oportunidade de fazer um gol, mas o Brasil não criou nenhuma oportunidade de fazer gol. Então, para mim, não foi decepção nenhuma, foi a confirmação daquilo que eu esperava. Bom, então agora eu convido vocês dois para que acompanhamos um pouco, um resumo de que foi essa derrota brasileira para a Argentina ontem, 4-1 no Monumental de Núñez, a pior derrota brasileira na história das eliminatórias sul-americanas. Tem Brasil e Argentina, eliminatórias sul-americanas. Rapaz, quando eu lembro de Brasil e Argentina, tem dois jogos assim que são memoráveis. O primeiro deles, a final da Copa América de 2004. Brasil campeão, golaço do Adriano nos acréscimos, conquista nos pênaltis, com o Juan batendo o último pênalti. Depois, 2005, teve a final da Copa das Confederações, lá na Alemanha, 4-1, que baile brasileiro. Mas o jogo do Brasil e Argentina vai demorar um pouquinho para começar ainda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um cochilinho rapidinho e vamos se preparar para o jogo. Vai, Dorival! Acorda, Luciano. Acorda. Ei, eu tô perdendo 2-0. Olha isso aqui, que absurdo. Rapaz, tá certo isso. Quem cochilou um pouco além da conta ontem, acordou com um baita susto. Quem sonhava em ver um triunfo da seleção brasileira contra a Argentina, teve um pesadelo de ver o time de Dorival Júnior tomar 2 gols nos primeiros 15 minutos. Logo aos 3, no primeiro lance de perigo, Julián Álvares recebeu o passe de Almada no meio da defesa brasileira entre Guilherme Arana e Murilo e colocou a Argentina na frente. Aos 12, Molina cruzou rasteiro. A bola teve um leve desvio em Murilo e Enzo Fernandes ampliou 2-0. Detalhe, a Argentina nem precisava ter acelerado tanto o jogo, até porque havia entrado em campo matematicamente classificada para a Copa do Mundo do ano que vem. A Argentina, que é a atual campeã mundial e vai buscar o tetra. Isso justifica o pesadelo que foi o jogo. Se bem que o Brasil, pentacampeão, teve um lapso de seleção, Matheus Cunha, opção de Dorival para o comando de ataque, pressionou a saída de bola, roubou de Romero e descontou para o time canarinho. A virada? Foi só mais um sonho. O pesadelo continuou. Bento evitou o gol de Almada, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, mas o terceiro gol argentino era uma questão de tempo. E ocorreu aos 36 da primeira etapa. Enzo Fernandes se levantou na área e McAllister se antecipou a Bento. 3-1. Chega, né? Que nada. A Argentina queria dar show e humilhar a seleção brasileira. No segundo tempo, Julián Álvares só não fez o segundo dele no jogo após falha defensiva porque Bento salvou de novo. Tagliafico cabeceou por cima.
O quarto gol era uma questão de tempo. E o pesadelo continuou. Tagliafico, marcado por Wesley e Savinho, cruzou rasteiro. Léo Ortiz e Marquinhos só olharam a bola passar. E Simeone chegou antes de Guilherme Arana para bater forte e marcou o quarto gol. Que fase da defesa da seleção brasileira! 16 gols sofridos em 14 jogos pelas eliminatórias. Só para se ter uma ideia, na caminhada antes da Copa do Mundo do Catar em 2022, o Brasil sofreu apenas 5 gols em 17 partidas. O time de Dorival Júnior teve pouquíssimas chances de marcar. Uma delas foi essa cobrança de falta de Rafinha na trave. Aquele que falou que iria bater nos argentinos. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Pô, cara! Bento, cara! E se não fosse Bento, o placar seria maior. Ele fez uma defesaça no chute de fora da área de Paredes. Obviamente, essa foi a pior derrota da seleção brasileira na história das eliminatórias sul-americanas. 4-1 para a Argentina. Quem explica essa goleada? A gente chega no vestiário, não tem muito o que falar, né? Só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogamos mal. E a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Sendo muito sincero, hoje não representamos a grandeza do que é a seleção brasileira. Eu acho que todo mundo está muito triste por isso, tenho certeza. A gente jamais imaginou começar um jogo e sair com uma derrota como essa. Mas, bom, tem dois caminhos. Tenho que se lamentar e tentar melhorar com isso aí, aprender e, sem dúvida nenhuma, fazer o possível para representar a seleção brasileira no que puder. O Brasil não vai bem nas eliminatórias, quinto colocado com 21 pontos. Em 14 partidas são 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A seleção tem o mesmo número de derrotas da Venezuela e só perdeu menos que os 3 últimos colocados na tabela. Bolívia, Peru e Chile perderam 8 vezes. Apesar da campanha ruim, o Brasil vai para a Copa de 2026. Com mais 2 vitórias nos 4 jogos que restam, vai selar a classificação. A pergunta que fica depois de ontem: que seleção vai representar o Brasil no ano que vem? E será que o torcedor brasileiro tem condições de sonhar com o Hexa em 2026? Terminamos a reportagem com uma pergunta, apesar das brincadeiras, mas enfim, falando sério agora. A gente falando sério, vou transferir essa pergunta para o Edson Moraes. Teremos um time na Copa do Mundo? Vai, não é, Moraes? Vai. Porque a pontuação em relação a quem está mais embaixo favorece isso. 2 vitórias sacramenta a classificação. Mas enfim, que time a gente vai ter na Copa do Mundo no ano que vem? Bom, com o quadro que se apresenta, nós vamos fazer na Copa do Mundo o que a gente costuma falar sobre pescaria. Eu, por exemplo, meu companheiro convidado, escuta, vamos fazer uma pescaria hoje, um bate e volta. Vamos de manhã, voltamos à tarde. O Brasil na Copa do Mundo vai ser mais ou menos essa condição no bate e volta, se não tiver uma mudança radical no que está colocado aí. Mas e essa mudança? O que está faltando no futebol brasileiro? A gente já citou algumas vezes aqui o que falta no futebol brasileiro. Eu conversava com o César falando sobre o que falta no futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje não tem zagueiros, né? Laterais também é difícil. O melhor lateral em ação é o Wesley, que jogou ontem, que não jogou uma grande partida. O Brasil não tem um bom meio de campo. O melhor jogador de meio de campo da seleção brasileira é o Gerson. A gente fala isso já há muito tempo. E o Brasil só tem atacantes, né? Agora, o futebol é algo coletivo e que você tem que ter nos seus setores uma harmonia nos seus setores. A Argentina demonstrou isso nos seus setores. Cada bola da Argentina tinha uma jogada. No Brasil, absolutamente nada. Aí é questão do treinador, que é péssimo, né? Está comprovado que é péssimo. Por que é que você usa esse termo de que está péssimo, o Dorival Júnior? Porque você não vê absolutamente nada que foi programado, nada que foi planejado, nada que... Sabe, nada. Posicionamento do jogador em campo. Não? Brasil dando espaços. E aí uma outra questão, quando ele é perguntado, nós estamos em evolução. Está evoluindo mesmo, viu, César? Está evoluindo, a seleção brasileira evoluiu bem. Foi a primeira vez que levou de 4-1, né? Então evoluiu. Levava 2, levava 1, agora levou 4. Então, evoluiu mesmo, o seu Dorival Júnior.
E isso que a gente está pontuando agora, nós já colocamos há algum tempo aqui, junto com o Samanta, junto com o Luciano, falo isso há um bocado de tempo. Então aí aquela questão dos culpados dessa condição da seleção brasileira, existe um conjunto de culpados dessa situação. Esse homem que foi, esse cidadão que foi reeleito agora com 100%... Edinaldo Rodrigues. O professor Edinaldo, quer dizer, é o maior culpado? É o maior culpado, porque em termos de gestão é zero. Perfeito. Em termos de gestão é zero. Quem é que dá uma pontuação acima de zero para a atuação desse cidadão como presidente da CBF? Perfeito? Tá. Aí o Dorival. O Dorival é resultado desse cidadão que é presidente da CBF. Aí, o outro culpado do negócio. Aí, a crônica esportiva brasileira, especializada brasileira, é culpada. Porque a crônica esportiva brasileira, o telespectador, quem assiste por aí, com exceção da gente, do trabalho que a gente faz aqui, Luciano do Vale, eu não gosto... Luciano Neves, do Vale, nesse momento, esperou lá em cima, porque esse questionava, contestava. Hoje você vê o comentário do resultado, não? Do efeito, do que causa o resultado, ninguém fala absolutamente nada. Ontem foi uma loucura, meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Mas eu estou falando, meu Deus do céu, desde 1908, né? Está aí o cidadão. Aí eu falei da crônica esportiva, tem culpa sim, senhor. Para questionar a condição do futebol brasileiro, o que é que está causando isso no futebol brasileiro. Eu vi esses dias um colega, Paulo César Vasconcelos, falando sobre o problema, por exemplo, o Brasil não tem mais meio de campo, não cria meio de campo. Em relação ao zagueiro, o Ronaldo, o Fenômeno falou numa entrevista essa semana, que o Lúcio, o Moza, dava medo, cara. O cara babava, nossa, aquele tamanho daquele cara, maior que o centro aqui, ó. Olha o tamanho do homem aqui, rapaz. Maior que... Tá. Zagueiro tem que assustar, zagueiro tem que dar medo no atacante. Não, é uma beleza hoje. O zagueiro é diferente do cara que dança aí o balé e tal, é diferente. O lutador de MMA, a cara dele assusta. Assusta. O cara que vai lá ajudar a fazer a missa e tal é uma cara... Para tudo, é o contexto que determina como deve ser feito a execução do trabalho. Então, infelizmente, é isso. E a coisa vai por aí afora. Nós precisamos mudar, mas mudar muito, e eu não vejo com que mudar. Eu não vejo, não sei se o César, que vive isso diuturnamente, vê algum zagueiro, mas zagueiraço, aquele que assusta, no cenário do futebol brasileiro. Se vê algum, por exemplo, o 10, puxa vida, mas você só fala do 10, eu falo do 10 porque o 10, cara, foi marcante, o 10 é marcante, o 10 foi Pelé, o 10 foi Maradona, o 10 foi o Messi, sabe? Então, olha, cara, vou dizer uma coisa para você, para mim não foi surpresa nenhuma, muito tempo falei sobre isso, né? Então, por exemplo, a nossa mídia, novamente, como culpada, a nossa crônica esportiva especializada, esse mimimi de racismo, mostra exemplos de conscientização para mudar essa situação, porque a forma como é combatido hoje essa questão do racismo só recrudesce o racismo. Entendeu? Mostra exemplos, né? com ternura, é aquilo que eu disse, o zagueiro tem que ter uma cara diferente do camarada que faz uma dança de balé. Cada situação, ela tem que conviver no seu contexto. Então, esse negócio do racismo é uma pauta do racismo e tal. E o futebol, a qualidade do futebol, como é feito o futebol, por que está sendo feito dessa forma, está sendo feito certo, está sendo feito errado, está sendo feito errado. Então, combata-se isso, fale-se sobre isso, discuta-se sobre isso. É o resultado do jogo. Aqui que é. Erros são muitos. Deixa eu transferir, já que o Moraes deixou a bola, transferir essa responsabilidade do professor César Bueno agora. O futebol brasileiro hoje tem problema na formação, que você que vivencia a base aí do Cascavel? Tem problemas estruturais, né, hoje o futebol brasileiro. Difícil de ser arrumado até antes da Copa, acho que um ano é muito pouco para arrumar tudo isso. É uma questão até cultural dentro do futebol, de atletas que a gente tem. Mas assim, pensando no jogo de ontem, pensando assim de uma forma mais pontual sobre o jogo de ontem, eu acredito que a forma tática que a gente entrou pressionando a equipe da Argentina foi errada, tanto que a Argentina, os 2 primeiros gols foi saindo de bola lá de trás, tocando bola, envolvendo nossa defesa. Hoje de manhã a gente fez um estudo tático sobre a partida e a nossa pressão ofensiva estava muito frágil, com erros gravíssimos que originaram esses 2 primeiros gols e a falta de competitividade dentro do jogo, né? Um jogo Brasil e Argentina, um time tão apático como foi o Brasil,
ficou facilmente batido por uma seleção que estava mais concentrada, mais afim de fazer as coisas, né? Nós temos inclusive uma foto do Lúcio, já que o Moraes falou, de um zagueiro cara feia, Lúcio, que foi líder da seleção brasileira em 2002, campeão, depois ele até foi capitão em 2006 também, enfim, era um exemplo de liderança dentro de campo. Mas deixa eu passar a bola para a Samantha, porque o telespectador também quer interagir. Dorival Júnior está na Berlinda ou não está, Samantha? Olha, Luciano, pelo jeito está, porque o Antônio perguntou o seguinte: a solução não é trocar por um técnico estrangeiro? E aí, o que vocês acham? A solução é essa ou o Dorival vai continuar aí por longo tempo? E aí, rapaziada, troca ou não troca? Troca, já devia ter trocado. Aí tem muitos que falam sobre a importância da permanência e tal, de uma comissão técnica e tal, tudo isso é legal, mas acontece o seguinte, no futebol, se você não apresentar resultado, o César está aqui, ele vive disso, se não apresentar resultado, automaticamente você não é derrubado, você cai sozinho. Isso é um fato. Então, claro que troca. Agora, trocar por quem? Beleza? Então, achou alguém. Bom, agora vai dar certo? Pode melhorar, porque eu acho que pior do que está, não tem como ficar. A seleção brasileira, pior do que está, não tem como ficar. Então a tendência, de repente, é melhorar. Agora, chegar num ponto legal, não, de forma nenhuma. Nós não temos material humano. Nós não temos jogadores qualificados para suas funções. Perfeito. A gente não vai criar até a Copa do Mundo um armador no meio de campo da seleção brasileira, um volante. Tem o Gerson, então, mas se só tem o Gerson, o outro menino também, que foi suspenso agora do meio de campo. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, outro jogador também interessante. Dois. A seleção brasileira precisa ter 22. Nós já tivemos seleções brasileiras que você formaria 4 seleções brasileiras e disputaria o Brasil contra o Brasil numa final. Isso é um fato, é saudosismo, não, isso é constatação. Isso não é boato, isso é fato. Entendeu? Então, trocar treinador, trocar isso, mas não vamos ser jogadores, porque é a questão lá da base. Até como eu estava aqui com o professor, puxa vida, nós temos que fazer um negócio lá na base. Só se faz negócio do artilheiro para vender, mas volante também vende, zagueiro também vende. O craque se vende, independentemente da função que o craque ocupa no campo. Então, esse tipo de mentalidade nós temos que mudar. Aí envolve um outro culpado do cenário. Os dirigentes do futebol brasileiro também são culpados, sim, senhor. Bem rapidinho, professor César. Troca ou não troca? Troca. Acho que é um momento ainda que dá para fazer uma troca, mas o reflexo dessa dificuldade do futebol brasileiro é que a gente trocar por quem, né? Trocar por quem? Será que um estrangeiro vem por aí? Edson Moraes, deixa eu agradecer a tua presença hoje aqui. Obrigado por ter aceitado o teu convite.